Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso interativo Através de Nós. É um curso que nós estamos aqui oferecendo para você, um curso onde nós temos o privilégio de estudarmos temas relevantes sobre as Sagradas Escrituras. Hoje, o nosso tema é o tema 3, é a origem do mal e o pecado. Um dos grandes mistérios apresentados na Bíblia é exatamente a origem do mal. Não é à toa que a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. Quando é mistério, é difícil de se explicar, mas aquilo que Deus tem revelado para nós já dá para a gente compreender um pouco melhor sobre a questão do mal. Né? E muitas vezes essa é uma questão que com certeza tem intrigado você, e muitas vezes você tem perguntado, né, por que tanta gente sofre, por que tanto mal nesse mundo, se Deus existe, se Deus é bom, por que existem essas coisas? E esse estudo vai ajudar você a compreender melhor essa questão teológica relacionada ao mal na palavra do Senhor. Né? Gênesis já fala que Deus, que tudo que Deus criou, lá no livro de Gênesis, sobre a criação, nós estudamos sobre a criação no tema passado, e que tudo aquilo que Deus criou era bom. Se tudo que Deus criou era bom, então por que do mal? O mal pode ser percebido em todos os lugares, não é verdade? Isso leva a muitos se perguntarem: onde está Deus? Se Deus existe, por que existe o mal? Então, para respondermos essa questão, precisamos compreender o que é o pecado e como ele está relacionado à origem do mal. O pecado, ele está relacionado à origem do mal. Para compreendermos um pouco melhor o mal, né, a questão do pecado, precisamos compreender essa questão. Para compreendermos melhor a questão do mal, precisamos compreender melhor a questão do pecado. Palavras hebraicas no Antigo Testamento, lembrando, né, que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, e então nós temos aqui palavras no hebraico que falam sobre o pecado. Por exemplo, chatá. Chatá é desviar do caminho, é errar o alvo. Né? Essa palavra a gente vai estudá-la aqui também no Novo Testamento. Avel e avon, falta de integridade, desonestidade. Pechar, revolta, rebelião contra uma autoridade legítima, né? Rachar, maldade, acham, culpa, tá, andar errado. Então nós temos aqui essas palavras no hebraico. No grego, palavras gregas falando sobre pecado, nós temos 5, que é hamartia, errar o alvo, é a principal dela, bem usada no Novo Testamento. Né? Adiquia, que é injustiça. Anomos, né, também muito boa essa palavra, que é transgressão. Né? Anomos, da onde vem a palavra anomia. Anomia quer dizer transgressão, sem lei. E paraptoma, transgressão deliberada, quando alguém ele comete algo sabendo que aquilo é errado e ele está também cometendo paraptoma. E temos o poneros, que é a iniquidade moral, relacionado à iniquidade moral. Né? Vamos ver aqui esses temas. Começando então o nosso estudo hoje, nós vamos estudar 1 João capítulo 3, verso 4, esse texto é o texto principal, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Percebe que nesse texto, João ele está dizendo pecado no singular, ele não está falando assim, olha, todo aquele que pratica pecados, ou os pecados, mas ele está falando de um específico. Nós não vimos aqui no Novo Testamento que são 5, né? Nós temos 5 palavras, e aqui só nesse texto pequeno nós temos 2 palavras. Então, todo aquele que pratica o pecado aqui é hamartia, né? Que nós vimos errar o alvo. Nós vamos entender o que é esse errar o alvo. Também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então ele está dizendo aqui, para melhormos entender, que hamartia leva à transgressão da lei.
Então, hamartia, na realidade, é mais uma condição do que um ato em si, é a condição. E nós vamos falar sobre essa questão da condição do ser humano que o leva a transgredir a lei. Então, nós vamos ver isso aqui. Mas para entendermos melhor essa questão, né, do pecado, nós temos que entender a essência da lei. Por quê? Se o pecado está relacionado à lei, não é? Se hamartia, todo aquele que tem hamartia também é levado a transgredir a lei, nós precisamos entender qual que é a essência da lei de Deus. Mateus capítulo 22, 37 e 40, nós temos aqui a resposta que Jesus ele dá para um intérprete da lei. Um intérprete da lei perguntou para ele lá no verso 35, depois se você quer ler o texto completo, o contexto, para você entender melhor, pode ler. Então, no verso 35, esse intérprete da lei pergunta qual é o mandamento mais importante da lei. Na realidade, ele não está perguntando qual era o mandamento mais importante dos 10 mandamentos. Ele estava perguntando qual que era o mandamento mais importante da lei. E aqui ele está fazendo uma referência à Torá, que era conhecida como a lei. Né? São os 5 primeiros livros de Moisés na Bíblia. Então, esses 5 primeiros livros, eles eram conhecidos na época de Jesus como a Torá, até os dias de hoje. Né? E ali Jesus, então, ele responde usando um texto do próprio Antigo Testamento. E esse texto é assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebe que Jesus era maravilhoso, né? Jesus, ele, ao ensinar para as pessoas, ele sempre ampliava aquilo que eles perguntavam, né? Aqui esse intérprete da lei, quando pergunta sobre a Torá, Jesus amplia não só, né, a essência da lei, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não só na lei, mas também nos profetas. Podemos dizer assim, olha, Jesus estava dizendo, tudo que foi revelado até hoje, né, até os dias de Jesus, a essência, né, o amor, era o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Vamos ampliar um pouco o nosso estudo. Né? Então, qual que é a essência de Deus? 1 João 4,7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? O amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, isso aqui é importante, né? Muito importante para nós, porque se a essência de Deus é amor, e se o amor procede de Deus, aí nós começamos a entender qual que era a essência do próprio pecado. Eu vou te explicar isso melhor. Nós estamos tentando entender aqui qual é a essência do pecado, né? Dar a resposta. O que é pecado? João já falou. Hamartia é desviar-se do alvo. Mas que alvo era esse? Então, o alvo nós já vimos na resposta de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quem que era Lúcifer? Se a Bíblia diz que o pecado ele teve origem no céu, né? Ele teve origem no céu. Antes de vir para a terra, ele teve origem no céu. E qual foi a origem do pecado no céu? Foi no coração de Lúcifer. Né? Essa palavra aí, Lúcifer, quer dizer o portador de luz. E veja o que Ezequiel fala sobre a queda de Lúcifer. Ezequiel 28, verso 16, diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Olha só. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui Ezequiel teve uma revelação, Deus mostrou para ele que a origem do pecado foi no coração de um Lúcifer. Lúcifer era o primeiro anjo, um querubim cobridor, o primeiro anjo de Deus, o mais poderoso, regente dos demais anjos.
né? Em algum momento lá na eternidade, a gente não tem como definir esse tempo, Lúcifer, ele olha para si e ele começa a deslumbrar a sua beleza, a sua sabedoria, o seu poder. Ao contrário de muitos, né, aquelas pessoas que imaginam e até mesmo desenham, né, Satanás como um bicho híbrido, né, meio animal e meio ser humano, com cabeça de bode, aquela coisa toda, isso não tem nada a ver. Né? A Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, ele era um anjo, e um anjo muito poderoso, né? Um anjo belo que Deus criou, inclusive a mais bela criatura que Deus criou. Era o representante de Deus. E aqui Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Né? E é interessante que Apocalipse capítulo 12, 7 a 9, diz que houve uma batalha no céu. Então, qual foi a consequência, né, da queda de Lúcifer? Olha esse texto. Houve peleja no céu, né? A palavra peleja aqui, batalha ou guerra. Miguel e seus anjos, lembra do estudo anterior, onde nós falamos que Miguel era quem? Lembra? O anjo do Senhor, a segunda pessoa da divindade, né? Antes de vir a este mundo e se encarnar em Cristo, né? Se tornar o homem. Então, Miguel, o nome quer dizer quem é como Deus. Lembra? Eu disse que iria explicar nesse tema, né? Por que Miguel ele tinha esse nome, né? Quem é como Deus? Porque Lúcifer, na realidade, ele quis tomar o lugar de Miguel lá no céu. Ele quis ser Deus, ele quis tomar, na realidade, o lugar do próprio Pai, sentar no trono e dominar todo o universo. E ele quis ser Deus. Daí vem a expressão, quem é como Deus? Somente um era como Deus. E aqui você tem Miguel. E Miguel vem logo em seguida a palavra arcanjo, né? Arc, que é o primeiro dos anjos. E ele estando na condição ali de anjo do Senhor, ele era um dos príncipes, como diz Daniel, né? Aquele texto lá que eu pedi para você ler. Então, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Aqui o dragão é um símbolo, né? Já de Lúcifer caído, como Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Observe que Apocalipse descreve uma batalha no céu, onde Lúcifer, juntamente com anjos. Mas espera aí, como que esses anjos estavam apoiando Lúcifer? Na realidade, sim. Daqui um grande mistério que eu falei, não conseguimos explicar e entender isso, como que um anjo poderoso, perfeito, que estava na presença de Deus, ele se torna um demônio, e se isso não fosse o suficiente, ele consegue enganar um terço dos anjos, ele traz um terço dos anjos de Deus, e olha que são muitos, hein? Porque a Bíblia fala que os anjos são miríades de miríades, essa palavra representa, olha, milhões de milhões, são muitos, e ele conseguiu trazer um terço. Mas houve um período, então, em que houve ali uma expulsão. Eles foram expulsos, né? Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar, no céu, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Aqui a gente já começa a entender por que esse mundo, o planeta Terra, né, e ele tem tanta miséria, tanta dor, tanta morte, tanta guerra, tanta coisa ruim, tanta imoralidade, tanta coisa que a gente diz assim, mas por que tudo isso existe? Porque, veja só, Satanás, ele veio atirado para a terra, né? Ele veio atirado para a terra. Mas só que antes dessa expulsão, podemos assim dizer, né, dessa guerra, porque ali o texto de Apocalipse, ele representa a expulsão em dois momentos. Um, após a rebelião, eles são expulsos do céu,
e depois definitivamente para a terra após a morte de Jesus. Eles são confinados na terra. Então, antes desse confinamento, após a expulsão deles, eles foram expulsos do céu, da Nova Jerusalém, Lúcifer, eles vieram à terra, a terra recém-criada. Inclusive, a própria criação da terra foi um dos elementos que trouxe ainda mais motivo para Lúcifer se rebelar, porque como ele não foi convidado para participar da criação, e o arcanjo Miguel, sendo o filho de Deus, né, sendo a segunda pessoa da divindade, ele é convidado, ele participa na criação, como nós vimos no primeiro estudo, ele fica mais ainda irado. E agora, depois da sua queda, depois da sua expulsão, o que ele vai fazer? Adão e Eva eram as criaturas que Deus criou, inclusive a gente pode aqui afirmar, né, baseado na Bíblia, que Deus criou o universo e não pense que só o planeta Terra tem seres criados. Né? Ele criou outros em outros universos, aliás, em outros mundos, em outras galáxias, em outros sistemas solares. Né? O universo é um único, que ele criou em outras galáxias seres também inteligentes, né? Seres criados à imagem de Deus. Mas Adão e Eva, eles foram criados à semelhança de Deus. Essa era a obra-prima da criação de Deus. E Lúcifer, ele, por mais que ele tenha tentado também envolver, e aqui eu vou te indicar um livro se você quer entender melhor sobre essa questão aqui do grande conflito, né? Até o nome do livro é esse, O Grande Conflito. Se você desejar esse livro, você pode pedir para nós vamos enviar para você gratuitamente esse livro, O Grande Conflito, se você ainda não tem. Principalmente na parte final desse livro, fala sobre a queda de Lúcifer e aí o que se envolveu tudo isso aí. Então, o que acontece? Lúcifer, ele vai, por causa do ódio que ele tinha a Deus, atacar a obra-prima de Deus. Então, Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Então, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dito para Adão e Eva que eles eram livres, eles foram criados à imagem de Deus. O plano de Deus é que eles vivessem eternamente num lugar paradisíaco, né? Era o paraíso, o Éden que Deus criou. E Deus deu a seguinte ordem: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles deveriam ser felizes durante a eternidade. Mas havia rebelião, havia probabilidade também, assim como Lúcifer tentou outros mundos sem nenhum êxito, ele vem agora, ele poderia tentar Adão e Eva. Isso foi claramente falado, né, para eles sobre essa questão. E aí Deus enviou anjos para explicar para eles, e eles deveriam estar atentos. E o único lugar onde Lúcifer poderia tentá-los era na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ali Deus estava dando a liberdade. Se você não tem uma porta de saída, você não é livre, não é verdade? Então essa era a porta de saída. Deus não gostaria que eles saíssem do Éden, que eles pecassem, que eles comessem do fruto. Se eles não comessem, provaria a fidelidade deles para com Deus. Amando a Deus, lembre-se disso, amar a Deus sobre todas as coisas e o semelhante como a eles mesmos. E aí, Lúcifer ele tinha caído no céu porque ele voltou o olhar dele para ele mesmo. Então ele se desliga de Deus, se liga nele mesmo, e ele faz isso com um terço dos anjos. E ele vai fazer isso com Eva. Olha aqui. O que disse a serpente à mulher? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Observe isso. Porque ele perguntou, né, em Gênesis ali, ele perguntou no verso 1, se era verdade, se ela não podia comer de todos os frutos do jardim. Satanás diz, é verdade, você não pode comer de todos os frutos?
E Eva diz, não, de todos os frutos eu posso comer, eu só não posso comer desse aqui. E aí ele diz, mas por quê? E ele percebe que ele estava usando, né, a serpente. A serpente. A serpente não era como nós conhecemos hoje, né? Mas era um animal bonito, belo, né, com asas, voava e tudo mais, estava ali na árvore, tinha patas e comendo o fruto. Quando Eva se aproxima e ela fica impressionada com aquela figura e aí começa a falar, né? Você já imaginou um animal falando, né? É mais surreal ainda. E ela faz essa pergunta e Eva diz, não, eu posso comer de todos os frutos, menos desse. E então a serpente pergunta, por quê? Na realidade, Lúcifer usando a serpente. Por que você não pode comer? E ela disse assim, porque no dia em que eu comer, eu morrerei. E a serpente disse, não é verdade, você não morrerá. E aí o que acontece? Ela comeu do fruto, levou para Adão. Adão também tinha que fazer uma escolha, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Adão, infelizmente, também não permaneceu ligado em Deus. Ele desconfiou de Deus. Né? Ali eles cometem um erro de hamartia. O que é hamartia? É errar o alvo, se desligar do alvo, se desligar de Deus. E ambos pecaram e foram agora expulsos do Éden. Você pode me perguntar, mas pastor, o texto disse que se eles comessem morreriam. Por que eles não morreram? Na realidade, eles não morreram naquele dia porque Deus providenciou um plano, e esse chamado plano da redenção para salvar a humanidade. Adão e Eva não morreriam naquele momento porque o plano de Deus entrou em execução. 2 cordeiros foram executados, né? E eles, como eles estavam nus, eles viram que estavam nus quando eles pecaram. A vestimenta de luz que os cobriam, essas vestimentas saíram, porque era a presença do Espírito Santo na vida deles. Eles pecaram, o Espírito Santo sai, eles se viram que estavam nus, se escondem, e aí vem, então, eles fazem vestimentas de folhas para cobrir a nudez, que eles ficam com vergonha de Deus. E Deus então pergunta para Adão, Adão, por que você viu que estava nu? Ele diz, porque... Aí antes, né, dele responder, Deus pergunta para ele, por que você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto. Né? E ele pergunta para Eva, Eva foi a serpente. Então, a partir daquele momento, Deus explica a situação do pecado e do que deveria acontecer, mas que haveria um plano para a redenção. Qual que seria o plano da redenção? A gente vai estudar isso com mais detalhe no próximo estudo relacionado à salvação, tá bom? Então segura aí, vamos lá. E aí, 2 cordeiros foram mortos. Eu já vou adiantar para vocês que esses cordeiros representariam o Messias que deveria vir e morrer no lugar da humanidade. Quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Ok? Então, continuamos aqui. Agora a questão do pecado, né? Após o pecado, como se tornou a natureza humana? O ser humano, né, ele se tornou mal naturalmente. Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas os filhos de Adão e Eva, eles já nasceram à imagem de Adão. O pecado, ele passa de pecado, ele passa de geração para geração, ele passa de pai para filho, né? A natureza, no caso aqui, hamartia, a natureza. Veja o que Salmo 51, verso 5 diz. Davi, ele disse assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo diz que não há um justo. Olha aqui, Romanos capítulo 3, 10 a 12. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Olha a palavra, lembra-se, hamartia, errar o alvo, sair do caminho. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, mas como assim, pastor? Será que não existem pessoas boas neste mundo? Até mesmo a bondade aparente de algumas pessoas neste mundo, na realidade, são atos egocêntricos.
alguém está fazendo bem para receber algo por um motivo. Não existe uma pessoa boa. Todos nós somos pecadores, no sentido de que temos uma natureza pecaminosa, né? A Bíblia apresenta isso claramente. Olha aqui o que Paulo fala sobre isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a nossa natureza é mal, e por causa dessa maldade gera a morte. Então todos pecaram e todos morrem. Por que as pessoas morrem? Porque está contaminado com o vírus do pecado e gera a morte. E eu tenho que dizer uma coisa para você. Essa morte, ela não é somente a morte física. E depois também vamos estudar sobre essa questão da morte, o que acontece, né, com o homem após a morte. Esse é um estudo maravilhoso que você não pode perder. Veja só, o que acontece? Então, se a pessoa morre, tem a morte que consideramos a morte natural, mas tem a morte espiritual. E a gente vai falar sobre isso. E aqui, o apóstolo Paulo, falando da natureza contaminada pelo pecado, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebe? Todos nós temos hamartia em nós que nos leva a transgredir a lei de Deus. Todos nós. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que assim, eu quero fazer o bem. Eu quero ser uma boa pessoa, quero ser um bom esposo, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, não é assim? Todos nós queremos fazer boas coisas para as pessoas, mas não é natural. E é natural a gente fazer coisas ruins, ferirmos as pessoas que amamos. Inclusive, as feridas mais profundas que carregamos são de pessoas que nós amamos. Não é assim? Amamos, né? Percebe isso. Então, o pecado, ele é real. E às vezes você talvez já ouviu alguém dizer assim: eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei. Então essa é uma definição de pecado, mas é claro que pecado também, o apóstolo Tiago diz assim: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não é só fazer o mal que é pecado, não é só matar, roubar, não é? Existem muitos outros, né? Depois nós vamos estudar sobre os mandamentos de Deus e a gente vai perceber isso. Que o orgulho também é pecado, a vaidade também é pecado. Inclusive, qual que é a essência do pecado? É o orgulho, né? O egocentrismo, ao contrário de amor, que é um amor próprio. Em vez de amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Então, essa é a raiz de todo mal. A raiz de todo mal é um amor, né, relacionado a si próprio, como diz a Bíblia, né, o amor ao dinheiro, né, amor à fama, amor ao poder. Qual que é o resultado do pecado? Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, depois nós vamos estudar com mais detalhes, né, essa questão da salvação. Por ora, então, aqui só recapitulando, entendendo, né, que o pecado ele surgiu no céu, no coração de Lúcifer. Lúcifer, que era o primeiro anjo de Deus, ele se tornou pecador porque ele se desviou, ele se desligou de Deus. Logo, ele levou um terço dos anjos a caírem também porque eles ouviram a voz de Lúcifer. Também Lúcifer levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a cometerem pecado, se desligar de Deus, ligar neles mesmo. E o resultado disso foi que o pecado gerou a morte. Né? E eu posso dizer aqui, a morte, não só a morte física, mas a morte também espiritual. E depois a gente vai ver com mais detalhes. Tá ok? Qualquer dúvida, lembra, temos o link aí. Você pode enviar a sua pergunta para nós. Eu quero fazer então aquelas 3 perguntas para você, perguntas para reflexão, né, para você pensar sobre isso. Como que esse curso bíblico pode beneficiar você e sua família. Ficou claro para você que Deus não criou o mal?
Ele não criou o mal, não teve intenção jamais de criar o mal. Ele criou pessoas livres, com liberdade, e essas pessoas, anjos e homens, usaram essa liberdade de forma errada. Entretanto, ele surgiu no coração de seres perfeitos como resultado de escolhas. Ficou claro para você? Muito bem. A palavra de Deus nos revela que Lúcifer e seus demônios estão operantes neste mundo. Porém, Deus está chamando os seus filhos. Você sente que Deus quer proteger você da ação do mal? Você sente que Deus quer trazer essa proteção? Você sabe o quanto mal existe nesse mundo, mas Deus oferece, não é, a proteção para os seus filhos. Você deseja ter um anjo da guarda ao seu lado, te guardando em momentos difíceis? Claro, né? Todos nós desejamos isso. Você deseja se entregar plenamente nas mãos de Deus e desfrutar do seu amor? O amor de Deus é verdadeiro. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é oferecido para você, para sua família, e ele quer alcançar o seu coração onde você está. Permita orar por você e por seus familiares. Amado Deus, queremos agradecer ao Senhor por esse estudo. A tua palavra ela é maravilhosa e quando nós abrimos, nos traz conhecimento que nos liberta. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Colocamos essa pessoa que está nos acompanhando, fazendo esse curso, abençoe ricamente ela e também os seus familiares. Prepara-nos para o teu reino eterno, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga, até o próximo curso.